Bom dia. É um imenso prazer para nós darmos início a mais uma atividade do primeiro encontro de artes do IFMG Campus Salinas, realizado pela Biblioteca Iraci Henrique Lisboa, através do projeto Conexão Bíblio. Meu nome é Lucas Mendes, membro do Diretório Acadêmico Dom Paulo Evaristo Arnes e um dos organizadores desse evento. Gostaríamos de agradecer o apoio do Núcleo dos Estudantes Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Salinas, dos núcleos de atendimento a pessoas com necessidades específicas e da Pró-Reitoria de Extensão. Gostaríamos também de lembrarmos que esse evento possui intérpretes de Libras. Hoje estamos com a presença do intérprete Evani. Pedimos a gentileza dos participantes colocando o nome e e-mail no chat para a emissão de certificado. Mantenha o microfone desligado e lembre-se que este evento está sendo gravado. Agradecemos a presença de todos e todas. Convidamos agora para a atividade Desenho e Pintura, a criação artística, com Emanuele Souza Rocha, aluna do segundo ano do curso de Agropecuária do campus Salinas, Dança e Pintura Nifane Borges Guimarães Lucy Yumi, aluna do segundo ano do curso de Informática do campus Salinas, Bruno Fonseca, acadêmico de letras e professor de inglês e coordenador pedagógico da Wizards, Tailbeiras, e Lua de Porteirinha e estudante do IFMG Campus Salinas, e o professor Gemerson Rezende, artista visual, design gráfico e professor de artes no IFMG Campus Salinas, que a partir de agora darão continuidade a esse evento. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão participando, a todos e todas, né? A gente tem falado muito, assim, da nossa visão, né, de professor sobre essas questões da arte, do contexto da arte, essa questão do processo. E agora, esse momento, então, eu acho muito importante para a gente ouvir do outro lado, né, a visão do aluno, a visão do jovem sobre todas essas questões que permeiam esse universo da arte. E eu faço esse convite, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem e aí a gente vai conversando, a gente vai conduzindo essa atividade na medida que vocês forem falando mesmo. Acho que pode ser muito uma mesa de eu ia falar mesa de bar, mas deixa eu falar. Uma conversa mesmo, né? Eu acho que vocês podem ficar à vontade, se apresentar e falar um pouco da experiência de vocês com a arte, né? Quem quer começar? Oi, gente. E aí, Bruno? Tudo bom? Gente, tem um tempinho que eu não falo com vocês do IF e eu não sei muito bem começar, mas eu super apoiei essa ideia com o Sabrina veio falar comigo, essa mesa de bar artística. Eu acho que é uma ideia incrível, porque todos nós temos um pouquinho da arte dentro da gente, né? E como eu especifico, eu sou um artista em constante mutação, eu nunca sou a mesma pessoa, e eu acho que é bom todo mundo se reconhecer e poder ver um pouquinho sobre cada um, e a gente poder ter esse papo um pouco. Obrigado, Bruno. Eu acho bem legal quando você já faz essa questão da mutação, né, da transformação. Você vinha com uma experiência de desenhos autorais desde que eu te conheço, né? E aí você estava no curso de veterinário, não era? Sim, eu fiz 8 períodos de veterinária, mas desde o quarto não era uma coisa que eu gostava muito, então no oitavo eu decidi me livrar. Hoje em dia eu faço letras, não é o meu curso principal que eu realmente queria seguir, porque o que eu tenho vontade mesmo é seguir uma carreira artística, fazer artes visuais, trabalhar como tatuador e ilustrador. Mas, dentro das possibilidades que eu tive atualmente, eu preferi continuar seguindo letras, de acordo com o meu trabalho. E
Mas eu acho que isso não exclui a oportunidade que eu tenho. Eu tenho a opção de fazer várias coisas, eu tenho a opção de ser várias pessoas. Eu não preciso ser uma coisa só, não preciso ser uma pessoa só. Então, eu acho que isso é o mais legal da arte. Você nunca precisa estar preso com alguma coisa ou mexer só com alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com manequim, mas agora eu estou aprendendo desenho digital. Mas isso não muda a essência de quem eu sou ou alguma coisa do tipo. Eu posso sempre experimentar coisas novas sem mudar o eu. E Posso você acha que falar, essas cara? mudanças, elas tiveram algum impacto no seu desenho? Você percebeu alguma mudança da forma, alguma mudança no seu desenho com relação a essa mudança de vivência mesmo, essas pessoas que você conheceu, essa nova realidade, esse novo dia a dia que você está vivendo agora? Você acha que isso teve alguma influência no seu trabalho? Acho que com certeza. Meus desenhos, eles vão muito de acordo com como eu tô. Por exemplo, depende muito do meu humor, do que está acontecendo na minha vida. Então, se eu estou num momento mais dark, meus desenhos eles são mais sombrios, eles são mais detalhados, mais carregados de sentimento. Se eu estou num momento mais, tipo, não tem criatividade, eu faço uma coisa mais, só algumas linhas, algo bem simples. Uma coisa que eu tenho em mim é que eu não gosto de atribuir significados aos desenhos, eu gosto de deixar eles sempre abertos. Então, independente do estado que eu estou, eu gosto sempre que a pessoa que está vendo interprete o que eu fiz, o que eu desenhei. E isso eu acho que é a parte mais legal. Isso é bem legal, né? Eu acho que quando a gente é dono do nosso trabalho só enquanto a gente está fazendo, né? Depois eu acho que a gente tem que ter esse desprendimento mesmo, né? Porque aí ele vai conversar com outras pessoas e aí cada pessoa tem as suas próprias experiências, né? E vai atingir de formas diferentes, né? Então acho que esse é um ponto da arte que eu acho que é bem legal. O desenho só é nosso enquanto a gente está fazendo, depois é de quem está vendo. Isso, exatamente. E aí eu acho que é interessante essa mesa também, que ela tem essa diversidade de experiências, né? E aí eu acho que eu vou pedir para os outros participantes se apresentarem e falar um pouco da experiência deles. Por favor. Quem quer continuar essa conversa aí? Olá. Emanuele, tudo bem? Oi. Tudo bom? Emanuele também tem experiência com desenho, né, Emanuele? Conta aí um pouco pra gente como que você começou a desenhar, como você percebeu que isso era uma coisa que te dava prazer, qual que é a sua relação com o desenho, né? Conta um pouco pra gente. Isso eu descobri que eu gostava mesmo de desenhar foi uma época bem difícil da minha vida. Como o Bruno estava falando, para mim é uma forma também de me expressar as minhas emoções. Quando eu estava passando por uma época de muita ansiedade, então eu nunca, tipo assim, eu nunca tinha desenhado para esparecer ou para tornar algo meu. Algum dom, alguma coisa. Eu fazia por obrigação. Mas foi nessa época que o desenho, a pintura principalmente, se tornou um refúgio para mim. E aí eu comecei a praticar mais. Eu gosto muito de desenhar paisagens e flores, porque para mim a natureza é algo que acalma, né? E aí acabou que hoje em dia eu imagino alguma coisa, vem na minha mente alguma coisa, eu vou lá, pesquiso e me inspiro para desenhar. Eu gosto muito de pintar porque para mim as cores assim é algo bem diferente, é algo que, tipo assim, como foi falado, que explica como está as minhas emoções, eu consigo organizar as minhas emoções a partir das cores. Então a pintura ela me acalma. E aí eu tô ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, eu já imagino alguma coisa e eu começo a ter vontade de pintar e eu já imagino as cores, é assim comigo. Isso eu acho que tem tudo a ver também com o que o Bruno falou, né? Essa questão do humor, né? Como que o humor ele influencia a gente. E é isso que você falou também, né? Organizar, né? Da forma
transformar esse humor, esse sentimento, assim, em imagem, né? É uma forma de organizar ele, sim. Então, acho que tem tudo a ver. E aí você falou que faz essas pinturas, esses desenhos de paisagem, de imaginação, com referências, né, que você vê, que você busca de outras imagens. Você espera um tempo para absorver essa referência, ou você vai meio que fazendo junto, vendo e pintando e desenhando? Como que é isso? Fala um pouco para a gente aí. Eu Como sou, que é o seu processo de criação? bem, eu vejo, depende muito. Ontem mesmo eu queria desenhar alguma coisa, mas ontem eu não consegui desenhar. Vem na minha mente, eu busquei, só que eu não consegui. Então, mais semana passada, veio na minha mente uma imagem do céu, várias nuvens, e aí eu comecei a desenhar. Enquanto eu estava assistindo novela com meu irmão, eu desenhando várias nuvens, essas coisas. Então, tipo assim, depende muito, porque às vezes eu consigo. Ali eu vi a imagem, eu ouvi alguma coisa, eu imaginei, eu consigo de cara desenhar ou pintar. Mas dependendo, eu não consigo. Leva um processo muito longo. Tipo, eu começo, aí eu vejo que não ficou bom, tipo, não tá indo, aí eu espero um tempo até ou refazer ou continuar. Tem vezes que eu não consigo concluir no mesmo dia. Era um desenho simples, mas eu demoro 2 dias, uma semana às vezes. É, cada desenho ele pede um tempo diferente, né? Isso é bem legal mesmo. Né? E como que é esse tempo, né, nesse momento de isolamento, de pandemia, né? Porque a gente tem uma outra relação com o tempo, né? Porque antes a gente tinha que encontrar esse tempo, né? No meio de outras atividades ali da rotina. E como que é esse tempo agora? A gente, teoricamente, teria muito tempo, sobra, né? Porque, assim, esse tempo não é tão... não tem a mesma exigência de antes, né? Mas eu sinto que o fato da gente já ter, sei lá, desde março isolado, né? Eu acho que esse tempo ele tem outro significado agora para a gente tem mais tempo livre, teoricamente, né? Mas a qualidade desse tempo não é a mesma, né? Então, eu acho que isso é encontrar outro tempo que não é mais de quantidade, é de qualidade do tempo para produzir, para criar, né? Então, acho que você tocou numa coisa assim que é bem legal também. Nifane, Lua, vocês querem falar agora? Vocês querem complementar alguma questão? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, sobre esse assunto que você estava falando sobre o tempo, que você falou que o tempo tem que ser de qualidade e tudo mais. Falando do meu ponto de vista e o que está acontecendo comigo, é que para esse tempo ser de qualidade para mim, eu estou tendo que abrir minha mente para coisas novas. Antes, quando a gente estava na escola e só podia me inspirar lendo mangás ou vendo animes, etc., eu desenhava muito raramente e era constante, tipo, a mesma coisa, sempre. Desde o começo desse ano, eu até comentei com o Jamerson que eu queria muito desenhar coisas relacionadas ao horror, porque eu sempre gostei muito desse tema. Quando eu comecei a desenhar, eu sempre desenhava coisas desse tipo, mas acabou que, de certa forma, a pressão das outras pessoas, porque a maioria das pessoas não gostam de coisas de horror, acredito, né? E eu gostava demais, mas com essa pressão, acabei que eu parei e foquei mais em coisas simples, sabe? Tipo, meninas, roupas, etc. Essas coisas mais assim. E graças a esse tempo livre, eu tô tendo a oportunidade de estudar outras coisas que estão me inspirando e finalmente eu tive coragem de fazer desenhos relacionados a esse tema e eu notei que não só desenhar esse tema, também como a forma que eu estou fazendo na colorização, por exemplo, mudou bastante. E isso foi por conta desse tempo livre que eu tive para mim estudar mais sobre. Eu estudei sobre criatividade bastante e eu fiquei impressionada
como o tema em si é enorme. Eu pensava que era uma coisa tipo, eu não sei se é só eu, mas quando eu era criança, eu jurava que criatividade só era relacionada com pessoas que desenham. Só que aí eu vi que criatividade é a solução de problemas. E eu fiquei tipo, uou, então eu posso fazer muita coisa com isso. E acabou que eu fui me abrindo cada vez mais e fui achando cada vez mais soluções para esses desenhos que eu estava buscando. E tipo, o desenho se resume em isso. Ele não é uma coisa só definitiva. Ele é constante. Como o Bruno disse, que está em constante aprendizagem e tudo mais, é muito isso. Você nunca aprende, você sempre se desenvolve. Até mesmo quando um artista é profissional, ele sempre vai mudar o estilo. Porque desenho é isso. Ele não é uma coisa certa e errada. Ele é um tudo. Então, eu acho que é isso que me fez gostar de desenhar. É eu poder me expressar e poder mostrar para os outros que eles também podem se expressar. E você gostou dessa nova experiência sua, de trazer essas outras possibilidades, essas outras figuras, esse outro universo que estava fora do que você estava fazendo até então? Você gostou de ter feito isso? Você acha que foi uma experiência positiva para você? Com certeza. Nossa, eu nunca fiquei tão feliz fazendo um desenho quanto esses 2 últimos, ou 3 últimos que eu fiz no caso, porque eu não sabia, mas eu adoro extremamente colorir partes vermelhas. E, nossa, sério, é tão legal você poder misturar o vermelho com o marrom, colocar sombra e luz, e tudo fica mais vivo, de certa forma. Nossa, é maravilhoso. Eu realmente gosto muito desse tema e eu estou muito feliz que eu estou conseguindo trabalhar. Excelente, excelente. Lula, você quer se apresentar para o pessoal? Eu não sei se vocês já se conhecem, se tem contato entre si. Você quer falar um pouco para a gente? Oi. Eu sou de Porteirinha, mas eu estou estudando no campo de Anaúba, no curso técnico. E não sei o que eu posso dizer. Eu pinto algumas coisas. Você tem experiência com desenho, Lula? Eu não sei exatamente de onde começou a minha experiência. Acho que um dia eu peguei um lápis e aí comecei a desenhar. E aí do ano passado para cá eu comecei a pintar com tinta e é uma coisa incrível. O que você percebe de diferente do desenho e da pintura? É diferente criar um desenho, criar uma pintura? Qual é a relação do material? Você tem percebido algumas diferenças ou para você é muito parecida, muito semelhante a forma como você trabalha o desenho e a pintura? Eu acho que eu gosto mais da pintura porque na pintura a gente tem a tinta e a tinta é maleável, a gente consegue misturar as cores e ter várias variedades de tons. Não é muito sólido, é fluido. É muito o que a Nifane falou, né, da questão da mistura da tinta, né, é uma coisa muito mágica mesmo, né, assim, para falar nesses termos, assim, de como que você mistura duas cores tão diferentes e ela cria uma cor totalmente nova, né, e você não sabe que cor exatamente que vai ser. A pintura, ela tem essa coisa bem lúdica mesmo, né, que eu acho que é bem legal e talvez seja a principal diferença do desenho, né. Sim, é magia pura. E, além do desenho e pintura, você tem experiência com outras linguagens de arte? Um pouco com a música eu toco algumas coisas e Você escreve, faz poemas? eu escrevo poesia de vez em quando. Essas coisas simples. Um pouco com teatro também. Conta um pouco pra gente da sua experiência com teatro. Você participa de grupos na sua cidade? Qual gênero de teatro você gosta mais de trabalhar? Uma vez, acho que meu primeiro contato com o teatro mais profundo mesmo foi quando adaptei uma peça aí num grupo, a gente atuou para crianças.
E não tem nada melhor do que Certo. atuar para crianças. Porque você vai lá, você vai numa roda cheia de gente sorrindo para você, e aí você vê a emoção naqueles olhos. Não é nada comparado a adultos. Tem muita emoção. A criança é muito espontânea, né? E ela não mente. Se ela tá gostando, ela vai falar que tá gostando, senão ela é sempre muito sincera Exatamente. também. Então é um retorno muito honesto, né, que a gente tem. É bem legal essa relação com a criança e com o adulto, assim, é muito diferente, né? E perceber essas diferenças também é bem legal. Isso. Gente, vocês têm algum desenho, alguma pintura que vocês queiram mostrar? Vocês estão vendo que a Adriana está fazendo? Uma pintura ao vivo aqui também? Vocês estão acompanhando o processo dela? Sim, nossa, eu adoro ver os outros pintando, é tão relaxante. E a técnica também é sempre diferente, né? Sempre tem alguma coisa a mais. É que nem aquela coisa, o povo fala que a pintura tem um padrão, tipo, há técnicas mistas. Só que mesmo tendo um padrão, ainda assim a gente consegue fazer uma variação desse padrão. É sempre tão interessante, porque que nem quando a gente tratando um pouco sobre essa questão da escola, dessa questão de desenvolvimento e tal, de arte na escola, é que no começo a gente aprende, né? Não sei se era só com minha professora, mas ela sempre falava, tem que pintar em círculos, tem que pintar em círculos e tal. Só que acaba que com o tempo você nem mais obedece isso e pinta do jeito que você quiser. Tem hora que você. Eu lembro que eu gostava demais de raspar a ponta do lápis e usar a poeirinha da ponta do lápis para colorir e tudo mais. E, tipo, isso é tão legal. E a mesma coisa da pintura. Eu acho que com a pintura dá para ver ainda mais essa diferença. A maneira que a gente faz as pinceladas, misturam a cor, usa a paleta de cor, é tudo tão gratificante, tão excêntrico. Nossa, adoro. Eu gosto bastante também. E a gente aprende algumas técnicas, a gente tem algumas técnicas, por exemplo, puntilismo se faz assim, achura se faz assim. Mas depois de um tempo, você descobre a sua técnica, você aprende como lidar com aquilo, você aprende a sua mania. Então, por exemplo, eu trabalho basicamente com preto, eu não tenho a maleabilidade que as meninas têm com as cores, não sei juntar tanto, mas eu compro uma caneta nanquim e eu não uso ela enquanto ela não estiver acabando. Eu uso ela para rabiscar a folha à toa enquanto ela não estiver acabando. Porque eu gosto daquele degradê da tinta acabando quando você começa. Fica aquilo, tipo, aquela falha, aquela coisa estranha. Tipo, essa é a minha mania, é uma coisa que eu aderi para mim, é minha técnica. Eu não vou chegar para alguém e falar, olha, você tem que desenhar dessa forma, pintar dessa forma. A pessoa pode até entender na hora, mas depois ela vai ficar tipo, poxa, eu posso desenvolver outra coisa, eu posso pensar em outra coisa, desenvolver a minha mania. Isso que eu acho mais legal. Tipo, a arte é sempre mutável. Eu acho isso perfeito. Bem legal, Bruno. Eu acho que tomar consciência, né, de como que a gente cria, eu acho bem legal. E aí tem muito a ver com o que a Sabrina pergunta, né? Ela pergunta para todo mundo, né? Quando que vocês pararam e pensaram, peraí, eu sei fazer isso, né? Eu gosto de fazer isso. Quando e como, né? Vocês tiveram essa tomada de consciência, né? Acho que eu comecei a pensar mais nisso quando eu ganhei meu primeiro sketchbook. E começaram a me falar, tenta desenhar de verdade, é legal algumas coisas que você faz. Aí, tipo, antes eu só rabiscava folhinha de fundo de prova, alguma coisa do tipo, e já achava incrível. Na hora que eu ganhei o primeiro sketchbook, eu me sentia uma criança. Eu tava, tipo, Alice nos Países das Maravilhas. Nossa, foi perfeito. Mas demorou Peraí. bastante como artista, não é um caminho fácil, não é uma coisa fácil. Você geralmente não gosta daquilo que você faz. São muitas dificuldades encontradas, mas é uma coisa que vale muito a pena. Peraí, você falou que ela estava prova, como que é isso, Bruno? E sempre você recebe a prova, depois você fica, olha sua nota, fica decepcionado, fica triste, porque tirou mais uma nota abaixo da média, aí você vai rabiscar na folha da prova. Aí você fica lá.
Eu sou ele. Bifne, Emanuele, Lua, como que foi? Como que vocês descobriram que vocês gostavam, que vocês sabiam desenhar? Eu acho que todo mundo, assim, sabe desenhar, né? Eu acho que tem um momento, assim, que você para de desenhar. Geralmente quando você está na adolescência, mas a gente traz isso muito natural, né? Saber desenhar é uma das primeiras linguagens que a gente faz. Mas quando vocês tiveram essa consciência de que vocês realmente gostam de fazer isso e assumiram essa prática? Bem, eu comecei a desenhar porque eu realmente gosto disso quando eu estava no 6º ano, que foi uma época também, que nem a Emanuele disse, que começou a desenhar numa época meio nebulosa da vida dela, eu também foi, tipo, a mesma coisa. Eu tinha perdido a minha melhor amiga e eu estava meio deslocada, tipo, tá, o que eu faço? Eu, na época, não era uma pessoa muito sociável, então eu só andava com ela, aí eu acabei ficando meio de lado, sabe? E eu também nem me esforçava para fazer parte de outros grupos, então eu acabei usando o desenho como forma de distração. E aí, depois que eu fazia o desenho, eu gostava muito de mostrar para outras pessoas, tipo, olha só, eu fiz isso aqui. E também tinha, a maioria das vezes, eu fazia na sala de aula, então aí ele evitava alguém ver. E a pessoa vindo até mim falando assim, nossa, que legal, eu gostei de como ficou, você sabe desenhar, né? E aí eu ficava realmente motivada, e foi a partir daí que eu realmente comecei a desenhar. Eu lembro que eu desenhava toda semana, e eu gostava demais, sempre que eu desenhava eu mostrava para alguém, e tipo, eu acho que na época nem era algo muito trabalhado, mas só por eu estar meio que me esforçando, as pessoas davam muito valor, e isso, nossa, me deixava muito feliz. Foi um dos motivos de eu ter começado a desenhar e falar assim, pera aí, eu gosto disso. Só que sobre essa questão de, não, eu vou fazer isso porque eu quero trabalhar com isso, eu gosto demais disso, veio de 2 ideias. A inicial é que o meu objetivo de vida é ser feliz. E para ser feliz eu tenho que trabalhar em algo que eu goste, porque o trabalho toma muito tempo da nossa vida. Então, eu imaginei que se eu trabalhasse com ilustração ou com algo relacionado nessa área, eu ia ser muito feliz, porque é algo que eu realmente adoro fazer. É algo tão dinâmico, você pode colocar o que quiser lá e tudo mais. Mesmo com essa, né, sempre tem, ainda mais no mundo de hoje, com a internet e tal, sempre tem essa influência de tipo, será que eles vão gostar e tal? Mas ainda assim, meio que essa influência mesmo te dá mais coragem para tentar e tudo mais. E como o Bruno disse também, essa questão de desenhar em prova, putz, eu faço isso até hoje, cara. Tipo, eu adoro, mas no caso, eu sempre desenho antes de entregar a prova. Eu lembro que na primeira prova que eu fiz, no primeiro ano, aqui no IF, foi de matemática, e foi com o professor Fred. E aí eu, tipo, fiz a prova e eu terminei bem antes que as outras pessoas, e eu não gosto de sair primeiro, então eu fiquei enrolando. Aí eu peguei e fiz uns desenhos aleatórios lá na prova, eu até peguei e falei, tipo assim, eu não sei se isso tá certo, mas é isso aí. Aí eu desenhei a Lucy, né, que é a personagem que eu utilizo para me representar, falando isso, e quando ele me entregou a prova de volta, estava escrito lá no final que ele adorou os desenhos e que eu estava de parabéns e que eu deveria continuar nesse caminho. Então, eu acho que essas questões todas de pessoas influenciando e incentivando me ajudou a continuar e a desenvolver isso. Excelente. Pode falar, Bruno. Ela estava falando sobre ser motivado por um professor, e eu acho que isso é uma coisa que é muito bom. Por exemplo, teve um dia que eu estava bem malzinho numa aula, e eu estava inclusive numa aula de Garrido, não lembro de qual matéria. Mas ele virou para mim, me viu desenhando, chegou perto de mim e falou: o que você está fazendo? Aí eu estou desenhando. Pelo menos você não está mexendo no celular, e pelo menos está ficando muito legal. E isso foi uma coisa que ficou assim, tipo, poxa, Garrido, ao invés de vir me dar um sermão, ele falou: pelo menos não está mexendo no celular. Isso, sei lá, foi importante para mim de alguma forma. Foi uma quebra de expectativa, né? Você estava esperando uma reação, e de repente você tem uma reação totalmente fora do que você estava esperando, ou fora do comum, né? Eu acho que a prova ela tem um suporte material que você está à disposição, né? Naquele momento ali que você
talvez num momento de tensão, né? E aí você dá aquela relaxada ali nesse papel que está disponível mesmo, tá? A André tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Como estimular esse dom, né, uma vez observado numa criança, para que ele cresça e desenvolva? Acha que é necessário investir técnicas e cursos? Mostrem seus desenhos e pinturas para a gente. Então, assim, na visão de vocês, o que vocês acham dessa... vocês eram estimulados quando criança? Como vocês eram estimulados? Vocês acham que isso é importante? Em que medida? Bem, quando eu era criança, eu não sei se eu podia dizer que eu era estimulada, mas minha mãe, ela meio que incentivava, porque ela via que eu gostava bastante de desenhar e tal. Eu lembro até que eu dei a ideia para ela comprar um quadro negro para eu poder desenhar com giz mesmo, e ela comprou e tudo mais, e eu fiquei muito feliz, e eu acho que, apesar que eu acho que isso é um estímulo, né? Mas, assim, isso é uma coisa que nasce com a gente. Eu não diria que é um dom. Eu diria que algumas pessoas têm mais facilidade para fazer isso, porque eles foram justamente estimulados. Eles buscaram aprender mais sobre, sabe? Porque a criatividade é algo que nasce com o ser humano. Então, com o passar do tempo, também depende bastante da escola, eu vou falar sério, tipo, real, depende muito da escola. Infelizmente, o ensino atual não é muito voltado para esse tipo de inteligência, é mais de raciocínio e cálculos, mas a escola já ajuda demais. É que nem eu falei sobre essa questão da professora falar que tem que pintar em círculo. Isso meio que faz a criança meio que oprimir essa criatividade e essa vontade de, mas eu quero pintar reto assim, eu quero pintar o céu de roxo e não de azul, porque eu gosto mais de roxo. Isso é algo que já estimula a criança a desenhar e etc. E uma coisa que, nossa, ajuda demais é essa questão de proporcionar um mundo novo sempre, porque a criança ela está sempre descoberta, quer dizer, não só a criança, todos nós estamos sempre em constante descoberta, e a gente manter a nossa mente aberta para tudo, nossa, ajuda demais. Sobre técnicas e cursos, bom, isso é algo que eu procurei naturalmente. Eu acho que é algo que você tem que deixar a criança procurar por si só. Tipo, ela virar para você e falar, poxa, eu gosto de desenhar, será que você pode me colocar em uma aula de eu poder aprender isso direito, algo do tipo? Porque pode ser que também, muitas vezes, ela encare isso como uma forma de ensino de novo, só que com uma forma de ensino meio que obrigatória. E não tem que ser algo obrigatório, tem que ser algo espontâneo. Você tem que gostar de fazer aquilo. E você tem que querer desenvolver aquilo porque você gosta de fazer aquilo e quer fazer melhor. Vocês concordam com a Nifany? O que vocês acham? Verdade, eu concordo com a posição da Nifany. Tipo assim, eu não nunca fiz curso, eu não planejo fazer curso em relação a isso, só que eu tenho vontade, um sonho de fazer curso de dança, seja de qualquer estilo de dança. Tipo assim, poucas pessoas me estimularam a desenhar, a pintar. No caso, quando eu sempre desenhei, mas como eu falei, antes eu via como uma obrigação. E aí, quando eu estava no 8º ano, né, eu via minha melhor amiga desenhando, e aí ela sempre se desenvolvia, ela pesquisava mais, estilo diferente. E aí, aquilo, tipo, no momento, foi como eu falei antes. Como eu estava naquele problema de ansiedade, de sempre parar no hospital por conta disso, então foi um refúgio para mim, né? E aí eu vi ela e eu comecei a pintar e a desenhar também. É tanto que, tipo assim, os quadros que eu já pintei, eu dava para outras pessoas. Tipo, o último quadro que eu pintei, oficialmente assim, eu tinha 14 anos e foi antes de eu vir para Capassalinas, eu sou da Bahia. E aí eu deixei
com uma amiga minha de lá. Eu falei assim para ela guardar aquele quadro, porque eram, tipo assim, tinha um significado muito grande para mim, significava saudade para mim. Então, tipo assim, eu peguei o quadro e falei, olha, eu estou sentindo muita saudade de você, eu quero que você fique com esse quadro para mim, por favor. E tipo assim, como a Lua, ela disse, tipo, não é só a pintura e o desenho, mas também ela desenvolve teatro. Eu gosto de também participar de teatro, mas principalmente de dança. Para mim, dança é a arte, tipo assim, que tá pregada em mim, sabe? É algo que tá na minha pele. Se colocar algo para mim dançar e eu escutar e tentar me inspirar, vai vir gestos diferentes. E eu amo isso. E citando isso, é o que Nifani falou, tipo, tem que vir da criança, tem que ser espontâneo a questão dos cursos, sobre se matricular em alguma coisa. Eu não tenho interesse em entrar em cursos de arte, de pintura, desenho, mas em dança eu tenho. Então, é algo da criança, tipo, do adolescente, do jovem. Ele tem que falar assim, nossa, eu gosto, eu sou bom nisso e eu quero tentar ir além, eu quero aprender técnicas diferentes, essas coisas. E já na internet tem muitas técnicas. Eu concordo totalmente, Manuel, e com tudo que vocês falaram ali. Eu acho que cabe ao pai, né, ao adulto, ter essa sensibilidade de perceber o que a criança já demonstra, né? E aí o Xará fala ali que a filha dele descobriu um curso de desenho online da Faber-Castell e amou. Né? E ela adora desenhar, então eles estão sempre incentivando. Mas pelo que eu percebi da fala dele, foi uma coisa que partiu da filha dele primeiro, né? Não foi uma coisa que ele falou, ó, você vai fazer um curso aqui, foi uma coisa que ele percebeu que ela demonstrou esse interesse, né? Então talvez seria questão de perceber isso e tentar oferecer essas oportunidades, né? Isso, apresentar, tipo, mostrar, olha, isso aqui, eu vi que você gosta, olha aqui a diferença, tipo, pesquisar, falar, citar, porque, tipo assim, às vezes a pessoa ainda não pensou nisso, mas você citando, jogando verde para a pessoa pode colher ela maduro e falar assim, nossa, verdade, eu acho que isso vai ser interessante, mostrar alguma coisa diferente, tipo, mostrar imagens, isso vai ajudar muito a criança a desenvolver essa ideia também. Ótimo. A Andrea agradece, né? Ela fala que sim, foi muito legal, muito bom, e que o filho dela, de 8 anos, gosta muito de desenhar e pintar, e ela vê que é mesmo um diferencial entre os colegas dele, né? E aí ela comenta que a disputa com os jogos tá um pouco acirrada, né? Então ela agradece e traz essa experiência do filho dela de 8 anos. Pessoal, a gente está com quase uma hora aqui. Alguém mais tem pergunta para fazer no chat? Mais algum comentário? O Bruno falou aí desses cursos online, né? Que ele percebeu que ele não gostou muito porque ele não tinha muita coisa voltada para abstração. E aí o Xará fala que achou que esses cursos talvez não estimulam muito a criatividade. Você tem trabalhado com abstração, Bruno? Com muita abstração recentemente? Eu achei esses cursos da Faber-Castell meio, tipo, ele te põe numa caixinha, assim, ele te mostra, tipo, o básico do que vai acontecer, por exemplo, desenho virtual ou desenho realista, ele te mostra o basiquinho e te dá, tipo, uma ideia do que você vai ver no futuro. Mas ele não deixa na sua mente, tipo, um espaço mais amplo onde você pode criar. Ele te mostra ali onde você vai criar, mas você sempre vai criar segundo um padrão. Ele não te deixa, tipo, abrir mais. E quanto às abstrações, sim, eu estou criando muita coisa que não é nada e é tudo ao mesmo tempo. E eu acho que eu estou gostando bastante, embora isso não seja, por exemplo,
tenho tido um pouco de dificuldade quando eu posto no Instagram algum desenho mais abstrato e quando eu posto um desenho mais concreto. Então, quando eu posto um desenho mais concreto, número de curtidas e alcance. Quando eu posto um desenho mais abstrato, curtidas e alcance. Então, é uma dificuldade muito grande querer fazer mais abstrações, mas também eu sigo motivado, porque eu acho que é o que eu mais gosto, eu acho que é o que mais amplia o número de coisas que você consegue ver, consegue sentir. Quando eu empresto meu caderninho para alguém, a pessoa começa a folhear e começa a falar, olha, com esse desenho eu senti isso aqui, e eu vejo que outra pessoa sentiu outra coisa que não tem nada a ver, eu acho que tipo, é a melhor sensação do mundo. Então, acho que vale a pena. Eu tive essa dificuldade também quando eu comecei a experimentar abstrações, sabe? Da dificuldade da leitura do outro mesmo, né? Mas você tem alguns desses desenhos aí, Bruno? O pessoal tá pedindo para vocês mostrarem o trabalho de vocês. Ao vivo eu não tenho, porque eu tô aqui no trabalho agora e eu acordei meio atrasado e esqueci tudo em casa. Mas eu tenho o meu Instagram de desenho, quem quiser dar uma olhada, chama rabiscos.bfcacto. Eu vou inclusive deixar aqui no chat. Se alguém quiser... Isso, deixei no chat. Você estava falando, eu só reforcei para você deixar no chat aí, mas pode continuar. Ah, tá. A ligação deu uma cortada, eu acho que eu fiquei meio tipo, perdido. E eu também entendi um pouco da linha do que eu ia falar, eu sou meio sonso, se você quiser continuar, acho que fica legal. As meninas têm desenho para mostrar? A Emanuele tem, pessoal. Dá pra ver? Dá sim. Vocês estão conseguindo ver, gente? Esse desenho aqui eu usei para pintar o quadro para minha colega antes de vir para cá. Esse foi um dos meus primeiros desenhos. Está em processo ou você já concluiu ele? Hã? Esse desenho está em processo ou você já concluiu ele? Eu usei, tipo assim, eu vi a imagem na internet e eu gostei, tipo, tava em preto e branco. E aí eu gostei e falei assim, vou colocar no caderno. E aí eu coloquei e eu falei, preciso de uma cor a mais. Aí eu peguei o hidrocor, lápis de cor, dei um destaque, né? Eu coloquei uma sombra, né? E aí, mas eu olhei assim, falei assim, eu vou colocar. Essa flor pra mim tem um significado muito grande. Aí eu coloquei, porque foi um dos meus primeiros desenhos, né? Peguei o quadro, tinha um quadro em casa e eu fui, pintei o quadro, coloquei o fundo. Eu lembro que o fundo foi em preto e branco por conta, como eu disse, o significado. Tipo, e como foi. A Nifane falou uma coisa muito importante no início da fala dela, sobre o momento de vida, foi um momento de vida nublado, né? Foi aquele momento assim que eu não via ainda aquela luz, aquela coisa. E aí eu pintei o fundo de preto e branco, tipo, comecei aquela maior parte em preto, passei para o cinza e o branco no final, e a rosa era a coisa que mais iluminava o quadro, e para mim esse significado é muito importante, tipo, uma coisa, se você olhar o quadro sem entender, vai assim, o que é uma rosa com um negócio todo preto, assim, e tal, mas para mim que estava ali pintando tem um significado muito grande, entendeu? A força, né? O brilho da rosa. A rosa tem vários significados muito bonitos e eu coloquei na frente daquela escuridão e um pouco da luz que vinha atrás dela também. A partir dela vinha uma luz, então para mim foi muito importante. Bem legal. Aí me falou de uma personagem dela, né, que ela está criando. Você tem imagens dela aí, o Nifane? Bom, é que, como você pode ter observado, talvez, nesses últimos tempos eu estou me focando mais em arte digital, porque eu quero produzir HQs e etc. Então eu tenho que ter uma especialização nisso. Então eu não vou ter desenhos muito viáveis para mostrar aqui, mas eu também vou fazer que nem o Bruno e vou deixar meu Instagram
ali na aba, e lá tem muitos desenhos dela, porque é a personagem que eu mais me identifico, tanto que eu usei ela para me representar. E é só vocês dar uma olhada. A personagem tem cabelo azul, é impossível vocês não encontrarem, que tem muito desenho dela. Muito bom. Deixem aí, então, né, não esqueçam de deixar o contato de vocês, né, para compartilhar o trabalho de vocês. Lu, você tem alguma coisa que você queira mostrar? Algum poema, talvez? Algum conto que você tenha escrito? Algum desenho? Oi, estão me cobrando para mostrar a tela que eu estou fazendo em andamento. Um dia minha mãe chegou em casa com uma tela enorme e disse, pinta, que eu vou colocar na parede da sala. Então, ela tá até aqui, inclusive. Aí eu pensei em fazer um clássico. Tá em andamento ainda, claro. É uma estrelada de Van Gogh, todo mundo sabe. Aí, uma coisa que eu reparei foi que a gente estava falando aqui sobre os traços e sobre emendar, que eu comecei e depois eu parei um pouco, e aí os meus traços, eles mudaram completamente a forma como eu fazia as coisas. Muito bom. E eu não sei explicar. Muito bom. Eu acho que o traço é bem legal, é uma das coisas que diferencia, né, o trabalho de um pintor, uma pintora do outro, né. Então, talvez se você começar a pensar por esse lado, né, como que é a imagem do Van Gogh, como que é a pincelada do Van Gogh, mas como que é a pincelada da Lua, entendeu? E aí você já vai trazendo a sua identidade, o seu modo de pintar, né, que vai diferenciar dos outros, né. Então, é um caminho bem legal também, você ressignificar, né, o trabalho de outros, né. Isso. Que eu tinha pensado em fazer o mais próximo possível que eu conseguisse, mas eu parei pra pensar, não, o trabalho é meu, então eu vou fazer nos meus traços. Exatamente, concordo totalmente. Pessoal, como vocês estão aí? Vocês têm pique para continuar essa conversa? Vocês querem já encerrando? A Adriane já está encerrando ali a pintura dela, eu acredito. Adriane, você quer falar um pouco sobre o seu trabalho? Aproveitar esse momento aqui? Tá me escutando? Agora sim. Vocês querem que eu fale? Eu gostaria, se você tiver à vontade, claro, né? Sobre o quadro que eu tô pintando ou sobre o meu processo criativo? Também, pode ser os dois. Então, quando eu soube que eu ia pintar para esse evento, eu procurei algumas referências que tivessem relação com o evento, com a arte, música, por isso uma vitrola. E eu coloquei alguns dos meus, do meu estilo e tudo. Que é o girassol. Aí, meu processo criativo, minha vida toda, eu sempre convivi com meus tios, meus primos desenhando, cantando. Minha família, parte de pai, é bem artista, assim, sabe? Aí eu tive bastante influência com eles. Aí eu pensei, eu quero ser como eles, de pequena, 8 anos. Eu falei, eu quero desenhar igual eles e tudo. E eles desenham realismo. Hiperrealismo, bem realista, assim, meu tio. Então, eu queria fazer realismo igual ele. Só que no meio da trajetória, eu percebi que eu gostava mais, quando eu entrei no IF, principalmente, que eu gostava mais da pintura. Eu aprendi, peguei a tela e comecei a pintar, sem curso, sem aula, sem nada. Aí eu gostei e continuei pintando, porque é uma coisa que eu fiquei apaixonada mesmo. Muito bom. E eu vi que essa pintura que você está fazendo agora, ela já está bem adiantada, né? Você ainda vai trabalhar nela mais? Você já está concluindo? Como que está o processo dessa pintura especificamente? Não, mais ou menos na metade, eu acho.
Que talvez no vídeo não dá para ver direitinho, mas falta muitos detalhes ainda. Entendi, detalhe de sombra e de luz nesse sentido? Não, eu vou trabalhar mais com. Eu não vou trabalhar muito com sombra. Entendi, talvez nos contornos ali, né? Muito bom. Tá bem adiantado, viu? Tá, eu tô gostando de ver seu processo. Ter a oportunidade de acompanhar isso, tá bem legal. Obrigada. Pessoal, então é isso. Eu quero, de novo, agradecer a cada um de vocês que tiveram esse tempo aí para compartilhar um pouco com a gente das suas experiências. Mais uma vez, obrigado. E a gente continua, né? O evento continua. A gente vai muito agora para outras linguagens, né? Então, eu acho legal também perceber como que a gente pode pensar o nosso trabalho, né, o nosso desenho em diálogo com outras linguagens. É bem legal também. A gente sempre aprende bastante também nesse diálogo. Eu vou passar a fala para a Sabrina aí. Obrigado, gente. Estamos finalizados, Jamerson? Sim, acredito que sim. Se o Bruno e as meninas quiserem falar mais alguma coisa. Eu só quero queria... agradecer. Antes de finalizarmos, eu só queria falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que influencia bastante, não só nós que desenhamos, mas artistas em geral, que é a gente ter a coragem de não agradar os outros. É uma coisa que nem o Bruno falou, que ele faz algo mais abstrato e tem menos likes, que a gente acaba se prendendo muito a isso, e isso acaba nos levando para um lugar que nem nos deixa tão felizes assim, e querendo ou não, mesmo que ganhe mais like, se a gente não coloca felicidade e vontade naquilo, acaba que não fica tão bom quanto se fosse colocado, sabe? Então eu queria deixar essa mensagem, que é para vocês não se importarem com o que os outros dizem, e sim fazer o que vocês realmente gostam, independente do que seja, e que vocês terem a noção de que fazer um desenho, uma dança, uma música, não é tirar tudo só de você. Não tem importância você tirar a inspiração de outra coisa. Que muitos artistas têm esse problema de, não, eu não posso olhar referência, porque senão eu não vou ser um artista realmente. E isso não é verdade, porque você criar, a criação em si, é reunir informações de maneira criativa. É a sua vivência colocada no papel ou numa dança, e é isso aí, tipo, você tem que fazer isso mesmo, você tem que se influenciar, e você não pode deixar a opinião de outras pessoas influenciar muito nisso, porque você acaba se oprimindo, ainda mais no mundo de hoje, que tem essa questão da internet, que pode facilitar, mas também pode dificultar, né? Porque ela pode te proporcionar novos meios, mas também te botar uma pressão enorme, porque você está mostrando seu desenho para infinitas pessoas, sabe? E você tem que tomar muito cuidado com isso, que é algo que eu posso dizer, me prendeu bastante por bastante tempo, e isso acabou me atrasando, de certa forma. Eu espero que vocês tenham isso em mente e que não atrasem o trabalho seus. Eu acho que você falou muito bem, talvez até tirou as palavras da minha boca, porque, na verdade, isso realmente atrasa muito o processo de reconhecimento do artista também. Ele não vai se reconhecer enquanto não tiver alguém tentando apoiar ele. E, para finalizar, eu gostaria de falar, gente, incentivem seus amigos artistas, conversem com eles, divulguem o trabalho deles. Se vocês não puderem comprar alguma arte deles, pelo menos posta alguma coisa no Instagram, divulga, posta no status, posta no stories, faça qualquer coisa, pelo menos deixa ele feliz. Ele trabalhou pra caramba pra ter aquela arte final, e foi difícil, e ele precisa, de ver que as pessoas gostam, ele precisa de ver que mais pessoas estão vendo a arte deles, porque a gente não faz a arte só pra gente também. A arte move o mundo e a gente não faz só pra nós mesmos. Então, gente, incentivem seus amigos artistas, porque isso muda muito o progresso dele
e faz com que ele seja bem mais ativo. Então, se você quer ver mais alguma arte daquele artista, incentiva bastante, por favor, porque ajuda muito. Verdade, eu concordo. Incentivar, como a mãe estava dizendo aqui, né? Dizendo sobre a criança de 8 anos, sim, a Andrea falando, né? Sobre incentivar, sim, continuar incentivando o filho dela, incentivando, como o Bruno falou, os amigos, os colegas. Você viu aquilo e viu desenhando o desenvolvimento, incentiva até o final, diga que tá, como está. Tipo assim, se a pessoa pedir uma opinião, e mesmo que você não tenha nenhum, tipo, não tenha noção, mas continue incentivando, dizendo, eu não entendo, mas ficou bonito, entendeu? Diga o seu contexto. E porque isso ajuda muito. Foi uma das coisas que mais me ajudou a continuar a pintar, a desenhar, porque a dançar principalmente, porque tipo assim, de mim às vezes eu olhava assim e falava, nossa, a pessoa faz melhor que eu, tem mais anos de experiência que eu não consigo, mas vi alguém dizendo assim, por que você não tá dançando mais? Por que você não tá desenhando mais? Tipo, eu gostei da última coreografia que você montou, eu gostei do último desenho que você desenhou, e isso mudou a minha visão de como eu fazia as coisas, desenvolvia as coisas. E eu estou aproveitando a oportunidade para agradecer esse momento e também para parabenizar, né, a Adriane. O desenho dela, o quadro dela ficou muito bom, está em ótimo desenvolvimento e eu gostei muito. Lua, você quer encerrar? Quer dar algum recado? Fazer alguma consideração? Eu só queria ressaltar aquele grande ditado que cabe a todo mundo. Sou artista, preciso de elogios. Então, é isso mesmo. Apoiem os artistas locais de vocês. Comprem se puder, mas nem sempre a gente pode. Então, elogiem. A gente precisa disso. Excelente. Então, o pessoal que deu um feedback, né, eu vou ler aqui rapidamente. A Andrea disse que entrou no Instagram de vocês, achou muito lindo os trabalhos de todos, e ela achou a mesa também muito rica, né? O Samuel disse que vocês arrasaram, parabéns. A Eliana também dá os parabéns e fala que a Nifra demonstra muita maturidade na fala dela. O Xará também parabeniza vocês e ela adorou participar. E a Nifra diz que espera continuar criando, né, todos vocês, e eu também espero que vocês continuem essa conversa, esse diálogo também em outros momentos fora daqui. E eu gostei muito, né, do bate-papo. Quero parabenizar vocês também, né, e agradecer. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos que participaram da mesa. Foi uma mesa realmente muito rica. O trabalho de Bruno eu já conhecia, né? Porque o Bruno era aqui do campus. Eu já olhei o sketchbook dele várias vezes. Inclusive, eu já fiz uma tatuagem com o Bruno já. Uma não, né, Bruno? 5. Bem no inicinho ali, ele precisava de corpos para teste. Vou até mostrar para vocês que são tatuagens testes, né, Bruno? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Peraí. Eu acho que não vai dar para ver direito, porque primeiro que eu sou meia torta, tá aqui, eu tenho aqui o Vidas Secas, tem um livro, um coraçãozinho que eu fiz aqui, muito legal. É um prazer para mim muito grande, tá, Bruno, ter você aqui, apesar de você não estar na nossa instituição, você está em nossos corações, tá? Foi muito rica a sua passagem aqui, tá bom? Você é um cara grandioso e eu tenho muita felicidade de te conhecer, de conhecer seu trabalho, tá bom? Eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho também das meninas. Depois, quem puder, né, me manda também os trabalhos para a gente estar divulgando na página da biblioteca. Eu tenho um prazer enorme de divulgar vocês. Eu acho que nós existimos para isso, né? A biblioteca, ela é informação, ela é cultura, ela existe para isso. Não tem outra explicação para essa biblioteca se não for isso, se não for dar voz e nome a nossos alunos, né? Porque às vezes eu falo que eu não decoro os nomes,
Mas eu sei quem é Bruno que pinta, eu sei quem é Lu agora, né, Lu? É um prazer enorme te conhecer. A Lucy também, né? Vamos chamar a Nifani de Lucy. Ela eu não conhecia ela de trabalho, né? Agora eu fiquei muito feliz de conhecer. Eu corri ali no Instagram da Lucy, fantástico seus desenhos, técnicas incríveis. Nossa, tô assustada, que é muito legal. Como que eu não sabia disso antes, né? Aí eu quero agradecer a Adriane pela pintura de hoje também. Ela vai voltar em outras atividades, né, Adriane, para finalizar o quadro. E quero divulgar um outro Instagram. A Manu, eu acho que não tem Instagram, né, Manu? Divulgando o seu trabalho. Se quiser depois mandar para a gente uma coreografia, fazer alguma coisa no TikTok, marcar a biblioteca, nós estamos disponíveis, tá, Manu? Vamos adorar, inclusive, divulgar lá. O Samuel, que é um dos organizadores do evento, ele tem uma produção artística também muito legal. Quem quiser dar uma olhada lá no Instagram dele, tá aí, tá no chat, que é o Samuca Arte. Ele, inclusive, fez algumas artes lá para a instituição, são coisas bem legais. Entrem, conheçam nossos artistas, né? Aqui nós temos uma pequena parcela, né, professor Jamerson? Tem muita coisa ainda que o Instituto tem. Nós somos um instituto riquíssimo, com muitas pessoas e com muita arte também. Um grande abraço e bom dia a todos, viu? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.